no programa anterior. E aí, gente, poxa, criou-se um secto de fãs em cima da trilogia Star Wars, cara. E não era pra menos, porque é uma coisa maravilhosa mesmo. E o legal é que na época era Star Wars e Star Trek, né? Quem gostava de Star Wars não gostava Ainda de hoje tem essa tretinha aí. tretinha chata. Eu gosto dos dois. E aí a gente teve um grande hiato, assim, mesmo... E o legal é que na época era Star Wars e Star Trek, né? Quem gostava de Star Wars não gostava Ainda hoje tem essa tretinha aí. Tretinha chata. Eu gosto dos dois. E aí a gente teve um grande hiato, assim, mesmo o filme tendo o seu final ali em 83, ainda tinha muita gente, saíram livros, teorias, quadrinhos e muitas coisas. Uma gama infinita aí de produtos e uma mitologia foi criada. Em 1999 veio aí, deu à luz a tão esperada continuação da saga, que não era uma continuação, era um prequel. O que o George Lucas resolveu fazer? Ele resolveu contar a história pregressa antes de Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança. Cara, então ele começou a contar, já que a gente tinha descoberto aí, a redenção do Darth Vader e tudo mais e tal, o George Lucas resolveu contar o que aconteceu antes. Então ele começou a contar da infância de Anakin Skywalker, né, que viria a se tornar o maior dos Jedi e depois ser seduzido pelo lado negro da força e virar o Darth Vader. Só uma curiosidade, galera. Antigamente não tinha números nos filmes. Era... Sim, Star Wars Uma Nova Esperança, Star Wars O Império Contra-Ataca e depois o Retorno de Jedi. Quando surgiu esses filmes, mudou. Aí virou, esses Star Wars ficou 4, 5 e 6, né? E agora... E a história antes ficou 1, 2 e 3. Só que, cara, um dos grandes atrativos que os fãs e a legião de adoradores de Star Wars tinham eram, assim, os efeitos práticos que eram utilizados, o foco mais na história, no desenvolvimento dos personagens. O George Lucas, quando veio com essa nova pegada em 99, claro, 16 anos depois, com uma tecnologia muito melhor. Não se esqueçam que só foi o George Lucas, aí o Steven Spielberg já estava fora. Então, com uma tecnologia muito mais avançada, afinal 16 anos para tecnologia é séculos, né, cara? Então ele colocou muita computação gráfica, cara. Muita computação gráfica. E aí alguns elementos aí que até hoje geram controvérsia, por exemplo, Jar Jar Binks. Nem o Deadpool gosta dele, gente. Não tem como gostar de Jar Jar Binks, cara. É um personagem horrível. Velho, e assim, todo mundo foi com Paul McCartney na palma da mão, cara, pra ver o filme. Ameaça Fantasma, cara, foi algo assim meio que broxante, decepcionante, porque perdeu um pouco daquele carisma que a gente tinha de ver às vezes um bonecão ali de plástico ali rodando. Acho que a maioria dos fãs estava esperando alguma coisa mais próxima disso. Mas, é que eu já vejo diferente. Vocês sabem que eu sou meio viciado com a tecnologia de 3D. Parte da corrida... Mas não existia 3D ainda na época. 3D não, chroma key. Não é chroma key, é computação gráfica. Tem algumas cenas que visualmente são muito bonitas. A parte da corrida é sensacional. E outra, você conseguir fazer assim um exército de clones assim gigantesco, milhares de clones, isso não seria possível nunca lá em 77 e tal. Foi bacana, mas faltou aquele quê do apelo, do roteiro ser bacana, faltou aquele... ter o carisma dos personagens. Sim, entendi. E aí, nós estamos em 99, vamos pular mais 3 anos. 2002. Em 2002 veio a sequência, o episódio 2, Star Wars, o Ataque dos Clones. Cara, também não foi tudo aquilo.
pra mim, assim, foi mais uma decepção, porque não trouxe muita coisa relevante. Todo mundo queria saber o porquê o Darth Vader teria se entrado pro lado negro da força. Então eles começam aí a desenrolar um relacionamento Um romance, dele é com mais a romântico. Padmé. A Guerra dos Clones é mais romance. O Ataque dos Clones. Ataques dos Então, Clones é mais romance. Mas o que eu penso é que essa primeira trilogia aí carece muito do carisma, né? Assim, o cara que faz o Anakin não tem carisma nenhum, na boa. O Hayden Christensen é um puta, cara. Chato. É um ator de merda, né? Pra falar Não, a deu verdade. sorte, eu não sei por que ele entrou. Foi cara. escolhido, sei lá. Como? acontece. Ele tem teste, né? E o filme tem bons atores, né, cara? Sim. Essa primeira trilogia O cara tem que faz o Obi-Wan é bom pra caramba. Ian McGregor, É, tem Natalie Portman como Padmé, Padmé, tem, com certeza. poxa, tem Samuel Jackson, Tem Samuca da Jackson. Fantasma, com o Messi Sindu e Uhum. tudo mais e tal. Tem até a Christopher Lee, né, cara? Sim. Porra, muito bom. Mas o Hayden Christensen não traz carisma nenhum, e o personagem também, como ele é escrito, não traz carisma nenhum. Ele vai ter um pouco mais aí de apelo com o público 3 anos depois, Sim. né? No A Vingança dos dos Siths. Tá ligado? Que é onde o Anakin vira o Darth Vader. Isso, na Vingança do Sith, cara, você começa a entender realmente como que o Anakin Skywalker, que deveria ser aí o mais poderoso dos Jedi, como é que ele é seduzido e ele acaba sucumbindo aí a tentação de ir pro lado negro da força. Mas cara. isso aí, o que acontece, ele foi manipulado também, né, gente? Claro, Vamos ser mas sinceros. é a tentação. O cara foi tendo, assim, você Não. consegue perceber um pouco mais aí. Imagine das só, você, porque quem é Jedi, todo mundo já sabe. quem é Jedi? Quem Todo é mundo é Jedi? Jedi. Quem Todo é mundo Jedi? Quem é Jedi? É Jedizão. Tem visão, tem as visões futuras, né? Tem visão futura. Tem. Tem visão futura. E aí ele sonhava sempre, tinha visão da Padmé morrendo. E aí o imperador Você começou a aí falar que é abobrinha. Jedi tá sabendo Viu? isso aí. Você tem essas visões. E aí o imperador começou a falar abobrinha no ouvido dele. E aí ele caiu na conta do vigário. Então, desses 3 filmes do prequel aí, é o que eu mais gosto e o que eu tenho mais críticas. Incrível, né? Porque, assim, você vem vendo a construção de um Anakin Skywalker poderosíssimo, cara. Assim, tanto é que o lado negro da força, o Império, faz de tudo para seduzir ele e trazer ele pro lado, porque ele é uma peça fundamental aí no equilíbrio de poder. Tanto é que Ele faz o equilíbrio. que acaba com a ordem dos Então, o Jedi. equilíbrio é o poder. Só que, aqui, na minha humilde opinião, cara, é muito simples pro Obi-Wan e Ian McGregor arregaçar com ele no Mas final eles do não filme. fazem isso por causa do Pai Guandin. Porque o Pai Guandin ensinou errado eles. O Pai Guandin ensina... Queen. Queen. Qui-Gon Jinn. Eu sou dislexo, eu posso falar errado. Certo. Você não pode. E o que acontece? Ele criava como se fosse família. E Jedi não pode ser criado Não, como família. cara, mas o erro assim- foi dele, porque o Obi-Wan pegou essa coisa. Anakin Darth Vader era o mais fodão. Tem algumas cenas em que ele arregaça assim 325 mil pessoas, drone, robô, Tá? nave e caralho a 4. Pode vir que ele dá conta, ele rebenta. Aí uma puta de uma cena de batalha, cara, gigantesca. E vai Na nas lava. motinhas, e nos bichos voador, Na e o lava. caralho a 4, e na lava, e pá. Aí de repente o Ian McGregor fala assim, ó, mano, Mas- não vem não que eu vou te lascar.
Mas ele Como tava que se ele segurando. Então, mas cara, aí é o seguinte, então o Obi-Wan... O Obi-Wan sempre foi o melhor espadachim Jedi. Não, então o Obi-Wan era mais poderoso que Darth Vader. No espadachim, sim. Não, no Não a espadachim força. não. Ele Então, era- mas aí que tá, a força é o bagulho foda do Star A Wars. força é cara. a força. Não, Espadachins é a A outra. força é tudo, cara. Não, a Fabiano. força é tudo em Star Wars. Não Cara. é. É lógico que é. 2000 anos depois. Mas foda-se, eu achei muito fácil. O que aconteceu? A gente vê no final do filme a criação realmente, o nascimento do Darth Vader. Sim. Cara. Porque aí ele acha que a Padmé morreu e morreu com os filhos, o cara 4, pá. Tem um casalzinho de gêmeos que ele não sabe, ele acha que não tem nenhum e Porque tal. a Padmé foi enterrada É. com barriga. Pra não ser. Pra ele não saber. Você pode ver, parece no filme mesmo, ela tá com barriga. Não prestei, É. nunca prestei atenção Presta nesse atenção pra bagulho. você ver. Ela é enterrada. Tem também, que eu sou meio viciado em Star Wars, né? Tem também livros falando que ela é enterrada pra enganar mesmo o Império e o Anakin. Beleza, mas aí é outra coisa que eu acho inimaginável. Porque é o seguinte, a gente vê aí em todos os filmes, os Jedi se sentem, os caras sabem, opa, apareceu um desequilíbrio na força. Cara, Mas ele ia sacar no momento em que os filhos dele nascessem, ele ia saber. Nasceu meus 2 bacuri. Caralho. Não, mas beleza. porque Roteirizos à a parte. força não despertou. Não, roteirizos. Despertar da Vamos lá. força. Roteirizos à parte. Ah, só rapidinho, um adendo. Como o Anakin, o Darth Vader, fazia pra ele sempre estar do lado negro da força? Como assim sempre tá? Ele ficava sempre. Não, ele ficava sempre pensando, porque o lado negro da força o que é raiva? É ódio, é emoção negativa. E escolha também. E escolha, lógico, tudo bem. Isso aí Não, ele escolheu. e ele ficava sempre mentalizando a cagada que ele fez. Que no final o imperador fala, você matou a Padmé. Ele fala, não, papai. Então, E mas ele sempre ficava relembrando e remoendo isso. Por isso que ele ficava forte do lado negro da força. certo. Mas aí, cara, vamos dar mais um pulo aí de 10 anos depois da Vingança do Sith. A gente teve aí a sequência de Retorno de Jedi, né? Que nos chamou a atenção aí com o nome O Despertar da Força. Que é aquilo que a gente estava falando antes, porque o Anakin não conseguiu ver. Também, pode ser. E aí a gente tem uma retomada aí com uma direção diferente. A batuta foi dada à Disney e ao J.J. Abrams, cara, que fez aí algumas coisas aí de Star Trek e tal. J.J. Abrams, a gente não precisa aqui apresentá-lo, né, cara? Ele foi o cara que renovou a franquia Star Trek. Isso. E aí ele me chegou, cara, com uma parada aí, uma pegada mais atual, mais voltada para os dias de hoje. Tanto é que a protagonista deixa de ser masculino e é uma protagonista feminina, que é a Rey, né? Que não tem sobrenome. E ele traz aí alguns elementos aí, coloca um personagem negro. Que no a gente- começo apareceu ele com a espada de Jedi, deu muito bafafá. Não sei por que aconteceu isso. por causa Lá disso. atrás a gente já tinha o Lando claríssimo, mas não então. era assim um protagonista e tal. Assim, o Despertar da Força, cara, The Force Também Awakens, Foi o retorno também de nosso querido. cara, traz aí uns personagens aí canônicos e muito queridos Exatamente. que ficaram de fora da primeira trilogia, até por razões óbvias, mas não tem como não se emocionar na parte em que a Rey consegue entrar dentro da Millennium Falcon e quando ele encontra os dois, isso. que E estavam aí sem a Millennium aparece o Chewbacca e Han Solo, Harrison Ford, tiozão. E o legal foi isso, Mano, porque parece muito bom. mesmo que não precisou de maquiagem, não precisou nada, gente. Eles usaram, foi assim, uma puta sacada. Eles trouxeram, o J.J. Abrams trouxe aí de volta aquele frescor que a gente sentia um pouco lá
no Nova Esperança E olha tal. que eu acho que deu certo. Viu? É, Deu muito certo. ele conseguiu aí modernizar um pouco a franquia e usando elementos que a gente estava acostumado, os fãs de Star Wars, como usar bastante efeito prático. Quando a gente fala efeito prático, gente, é assim, eles fazem uma maquete e transformam aquela maquete em cenário real, entendeu? Isso, em vez de transformar as pessoas em alienígenas com CG, com captura de movimentos, CG. eles usavam aí máscaras mesmo, fantasias. Esse negócio, assim, para os fãs saudosistas é muito bacana. A gente tem que ter aí um meio termo entre a tecnologia e o braço mesmo, o talento, né? Isso. Quem falou isso? Como chama aquele ator que fez o Magneto? Ian McKellen. O Ian McKellen fala isso. Ele fala assim, eu estudei tanto tempo, ele é inglês, né? Eu estudei tanto tempo teatro que agora, hoje, eu tenho que interagir com uma tela verde. E pra mim isso é muito ultrajante. Ele fala isso. E é real isso, porque assim, tá acabando aquela coisa de sentimento, aquela coisa, tá virando um pouco mais de tecnologia, essas coisas. Não, eu acho que muita tecnologia. é bacana. Mas o que o Abrams trouxe pra gente foi esse meio que revival e tal, né? Tem muitos elementos assim, lá da primeira trilogia, que são bacanas e tal, e traz um novo frescor aí e apresenta novos personagens. A gente tem uma nova Jedi, quem ainda não sabe que é Jedi, que é a Rey, e a gente tem um novo Darth Vader, que é o filho do Han Solo com a Leia, tal, que foi treinado por Anakin, pelo Luke Skywalker, e se volta pro lado negro da Força, assim, revivendo a história clássica lá. O que vem mesmo muito foda é um ano depois vem o primeiro spin-off de Star Wars, Segundo, primeiro é Guerras Crônicas. Mas aí é animação e a gente não vai falar da animação aqui, tá? Mas o primeiro spin-off live action, cara, e que eu acho o melhor filme de lá pra cá, depois enredo, sabe, fotografia, foda. grupo de atores, Star Wars Rogue One. Cara, o Rogue One conta uma história no meio das paradas lá atrás. É no meio de... vamos dizer assim, é no meio de Star Wars 3 pro 4, de 3 pro 4. Cara, que é a hora que eles vão pegar as plantas da Estrela da Morte, que começa o filme da Nova Esperança, isso. O Darth Vader indo atrás das plantas da Estrela da Morte. Cara, aquilo sim, pra mim, foi um spin-off. Um spin-off foda e assim, um retcon foda, porque você começa a ligar as coisas e o final cara, é surpreendente. Como um filme muito bacana. Rogue One pra mim, do caralho. Saiu em 2016 e assim, elevou ainda mais o hype pra gente ter uma continuação do universo Star Wars, que a gente já sabia que ia rolar, que a Disney gosta legal que ainda caramba. aparece o Darth Vader no final do Exato. filme, cara. O Darth Vader precisa da Leia em CGI. Isso. Sensacional. Cara, e assim, como foi pra batuta da Disney, e a Disney gosta muito de ganhar dinheiro, e quem não gosta. Um ano depois do Rogue One, e apenas 2 anos depois do Despertar da Força, a gente vem aí com Os Últimos Jedi. Cara, que aí o negócio é mais embaixo. Muito foda. A gente retorna aí com o treinamento da Rey, né? Com o Luke já como Jedi cinzento. A gente coloca-se de novo aí os rebeldes numa Berlim aí sendo meio que massacrados pelo Império e tudo mais. A gente tem aí o desaparecimento e a entrada na força do Luke Skywalker. Então o Mark Hamill meio que abandona a franquia, assim como já tinha feito o Harrison Ford no Despertar da Força, e a Carrie Fisher
infelizmente, né, que nos deixou aí. Que ela ia fazer a continuação do treinamento da Rey, né? Infelizmente ela nos deixou aí no meio desse bolo aí. A gente tem aí um meio que um drops do que vai ser o filme agora do final do ano aí, que eu acho que vai marcar o grande final aí. É a cereja do bolo. Próximo filme, como é que chama, Chubal? Redenção de Skywalker. Não, é Ascensão. Ascensão do Skywalker. The Rise of the Skywalker, cara. Pelo trailer que eu vi, surreal, cara. O que eu espero é que seja aí um final digno de tudo que representa Star Wars para milhares de pessoas, para gerações inteiras, cara. Uma história que começou a ser contada em 1977, tá? Há mais de 40 anos atrás. 82 especificamente. Isso. Eu acho que eu de verdade não espero nada menos do que isso, cara. O meu desejo é que seja muito foda. Vou no cinema assistir na pré-estreia e foda-se. Bem, vou fazer isso. Eu sou viciado em Star Wars. Vou tentar ver isso pré-estreia também. E tô no hype assim gigantesco nesse filme. Vamos ver se aparece Anakin, se aparece Imperador, se aparece esse negócio Luke. Se aparecesse todo mundo, né, cara, pra fechar com chave de ouro. Aí já era. Uma briga dentro da força, olha que legal. Mas é isso. Ah, não esquece, hein, galera, de curtir aqui, ó. Dá um joinha, sininho, compartilhar, rede social. E aí? E entra lá também no canal www.popsfera.com.br, tem um conteúdo muito legal. Cara, quero agradecer aí todos vocês por terem visto esse vídeo aqui. Deve ter ficado um pouco longo, a gente falou 12 minutos lá na frente. Bem mais que Mentira, 12. deve ter ficado uma par de minutos aí, a gente te enganou, que é pra você ficar até o final desse vídeo. Outra, o Chubal tá colocando nas edições aí umas palavras muito legais, fica até o final aí. Muito obrigado, valeu! Até mais, galera. Fui! Roteiros à parte. Ah, só rapidinho aqui um adendo. Adendo? Adendo. Isso, adendo. Um adendo. Casalzinho de gênio. Gênio. Olha o Aladim subindo aqui, ó. Tem um casalzinho de